Olá, estamos começando o TVL Debate, aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela sua companhia. Não é de hoje que a mobilidade urbana é um dos principais desafios das cidades e há quem diga até que é o principal desafio dos municípios melhorar a mobilidade urbana, a mobilidade das pessoas, o direito de ir e vir, que é de todos, só que sem maiores dificuldades. Mais um ano está começando, 2015, e o que a gente pode esperar para Blumenau? O que está sendo planejado, pensado para a nossa cidade? Será que ao longo do tempo vai melhorar a sua mobilidade quando você sai do seu trabalho, quando você sai da sua casa e quer chegar no seu trabalho, na faculdade, para levar o seu filho à escola, de carro, de moto, de bicicleta, de ônibus, os caminhões também, por que não? Enfim, os pedestres que fazem parte de toda essa mobilidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no TVL Debate com os nossos convidados. O professor e arquiteto Christian Krambeck está com a gente aqui nos estúdios e também o secretário de Planejamento de Blumenau, Alexandre Gevaer. Obrigado pela presença, Christian. Secretário, tudo bem? Eu agradeço. Obrigado pelo convite. É o principal desafio, na opinião de vocês, a mobilidade urbana, ou se encaixa em uma série de desafios para as cidades hoje nesses novos tempos aí de tanto carro, de tanta gente na rua? Eu posso dizer, secretário Alexandre, que a gente é professor também, eu também sou. Ontem, próprio, falando com alguns alunos, tem grandes desafios às cidades. A questão da educação e saúde eu não domino. É um dos marcos também, porque é claro que sem educação esse Brasil não vai criar juízo fácil. Agora, lógico, nós temos problemas de drenagem na cidade, temos problema na área de habitação, que é uma das áreas que o Christian também domina. Ontem tivemos no Sinduscom, onde foi apresentada uma nova tecnologia aí de construção, vinda da Itália, voltando à madeira até. Então, assim, é suspeito eu dizer que é o principal problema. Agora, diz um ditado que sem caminhão o Brasil para. Tem outro que diz que sem transporte, sem acessibilidade, sem mobilidade, não há desenvolvimento sustentável nem econômico. Então, é um dos grandes desafios de qualquer cidade média grande, Mas eu não tenho dúvida de dizer para quem está nos assistindo e para vocês de que Blumenau está no caminho. Blumenau tem tradição de planejamento, de cultura, Agora, claro que sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Nós temos que nos unir em prol de uma cidade melhor, uma cidade mais humana, Cristiano fala muito sobre isso, uma cidade mais agradável, e é a solução. E a gente tem que mudar o nosso estilo. Nós não vamos poder agora deliberadamente querer fazer o que a gente fazia há 50 anos atrás, quando a Rua 15 era mão dupla, não tinha ônibus de turismo, quase, tinha mal e mal carro, Hoje mudou, a gente sabe da taxa de crescimento dos automóveis, então nós estamos cientes disso, temos feito pesquisas, debates, E juntamente ao poder público, as entidades de classe, a universidade, a Câmara de Vereadores e a população, juntos, a gente pode realmente convergir para um denominador que é um trânsito mais humano, Ontem ainda teve um acidente aqui perto, Rodrigo, assim, muita coisa depende de nós. É um desafio para todos, secretário? Christian. Eu acho que é fundamental a gente perceber, Rodrigo e Alexandre, não só perceber, mas construir, co-criar, desenvolver junto com a sociedade uma solução para um problema gravíssimo que temos. Na minha opinião, a mobilidade é sim um dos problemas mais graves e estratégicos da cidade, porque justamente ela se refere ao direito de ir e vir do cidadão. Das pessoas, das cargas, seja transporte de massa ou transporte individual. Então, acho que é o problema mais sério e é fundamental percebermos que nós estamos tentando entrar no século XXI enquanto cidade. E a questão chave é discutir que modelo e que propostas e que diretrizes queremos para essa cidade. Está muito claro que a cidade está, do ponto de vista como artefato, como espaço de moradia e relação entre as pessoas, se esfacelando. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão tristes, as pessoas não têm mais qualidade de vida no geral, por conta de vários motivos, principalmente pelo fato das cidades não serem encaradas como um espaço para as pessoas, um espaço do ser humano. Tem uma visão industrial, uma visão produtivista, onde a cidade era vista como um fluxo de cargas, de pessoas dentro de latas e de carros, e que o espaço público ia sendo relevado a segundo plano. E para a gente resgatar essa felicidade, e não existe cidade eficiente, não existe cidade economicamente ativa, não existe cidade que realiza seu potencial sem que
sem que ela ofereça espaços e relações para que as pessoas sejam felizes. E essa felicidade, ela passa pelo uso do espaço público, ela passa pela liberdade de andar de bicicleta, não só por prazer e por lazer, mas também do ponto de vista de deslocamentos profissionais e cotidianos, com segurança, passa pelo uso do transporte coletivo, que é o meio mais eficiente de transporte na cidade, com a fundamental postura do secretário e do prefeito e da sociedade, claro, de ampliar os corredores exclusivos de ônibus, que foi uma conquista inédita, uma conquista dos últimos 20, 30 anos de Blumenau, a implantação dos corredores. Havia um debate que os corredores ia tirar espaço do carro. O que aconteceu foi que disciplinou o trânsito dos veículos individuais, melhorou muito o transporte coletivo e abriu novas possibilidades. Então, é fundamental ampliar os corredores exclusivos e falar nessa integração, né, secretário, nessa intermodalidade. Os novos terminais também estão planejados até, inclusive, né? Secretário, falando em transporte coletivo, já aproveitando a deixa aqui do professor Christian Krambeck, o que está planejado em relação aos corredores de ônibus? Qual que é a previsão? O que a prefeitura tem no papel já e pronta para colocar na prática também a ampliação dos corredores de ônibus no Garcia, que hoje não tem, nas Itopavas, na Fortaleza e em outros pontos, na Velha também, que é um bairro bastante populoso, né, secretário? O que está previsto? Então, veja, para lembrar só a todos nós que em 95 nós integramos pela primeira vez o transporte com 3 terminais, Fonte, Aterro e Garcia, né? Lá para cá veio Velha, terminal, depois veio o terminal da Fortaleza e Proeb. Então nós estamos hoje com 6. E para iniciar o terminal da Água Verde, lá na General Osório, e o das Itopavas na Companhia Enze. Então a prefeitura tem toda a ciência, né, nós todos temos, de que o transporte coletivo é o principal meio hoje de transporte das cidades, deve ser, né? E para mudar essa nossa dependência do automóvel, esse nosso estilo que a gente acaba tendo, né, nós temos que oferecer essa mobilidade boa do transporte. Por isso que o Blumenau, então, criou nos últimos anos aí, né, 2012 até lá, 15 quilômetros, que está aí, né? Nós agora fizemos, né, um pequeno detalhe na rua Paulo Zimmermann e Amadeu, que deu ao transporte um ganho aí de pelo menos 10 minutos no Rush, que ele ficava travado na Paulo Zimmermann. E temos sim projetos para aqui atrás da gente, aqui na reta da Rua das Palmeiras. Então, Fonte tem que ser ligada ao Garcia. Como fazer? Rua Amazonas, vamos largar de novo, como é que vamos botar o ônibus ali, né? Então, ali é chamado Corredor Sul, que está no PAC, a gente já começou o projeto, vai ter discussão com a questão ambiental e de vizinhança, mas vai ter um corredor de 5 km ligando esses 2 terminais. A Humberto Campos está em curso, lá vai ter 2 km de corredor também, da Marechal até a General. Aí o trecho existente da Humberto Campos vai ter projeto. Já contemplaria o bairro da Velha, então. Então, desde o terminal da Proeb até a General, né? E da General até o terminal da Água Verde, tem outro projeto que é o Corredor Oeste, que são mais 6 quilômetros, uma nova Rua General Osório, paralela, para interligar esses terminais que a gente está citando aí. No Garcia, qual que é o projeto, voltando, secretário? É o chamado Corredor Sul. Ele prevê uma nova via. Da Fonte até o terminal do Garcia. A gente tem um projeto de uma nova via, né, para todos os modais, não só para ônibus, lógico, né, principalmente o ônibus, que é o grande desafio desse corredor, que hoje é o mais carregado da cidade ainda, mais importante e tal. E finalizando a ligação do Aterro ao futuro terminal das Itopavas, que está dentro do Corredor Norte. Projetos de vulto, gigantes, BID, PAC, Caixa Econômica, né, todos eles estão em curso o projeto, exceto a execução da Rua Humberto de Campos. Agora, né, ontem ainda falando com o prefeito, com o secretário Paulo França, o secretário Paulo Costa, que é o nosso secretário de captação de recursos, o prefeito e ele estiveram em Brasília, o governo federal está se ajeitando agora, depois da mudança, e já começa a sinalizar para novas possibilidades de financiamento, para projeto, inclusive. Então, a gente fez, no final do ano, um pleito ao governo federal de 109 milhões, né, para ampliar corredores. Né, isso está agora na bancada, lá a bancada catarinense toda referendou e pode entrar ao longo do ano numa das tantas modalidades que o governo volta a criar. Nós estamos no PAC 3 já no Brasil, há uma sinalização para criar um PAC 4 que vai naturalmente priorizar projetos que as cidades tenham um plano de mobilidade e projetos que abranjam não só a pavimentação de vias, mas preferência ao ônibus.
Então, assim, do transporte coletivo é isso, né? Claro que ao longo... Do terminal da Fortaleza até o terminal, tem algum Não, ali não para tem, Fortaleza ainda até não. a Via Expressa? Ainda não. É um gargalo grande, né? Ainda não, né? Embora tenha condições plenas de a gente ter pela Coca-Cola ou pela 25 de agosto, claro. Temos o grande eixo da Via Expressa. O Troncal 15 já utiliza-se dela, interligamos agora ao Shopping Parque Europeu. Então, lá, assim, não é um problema tão sério, né? Que nem é, lógico, em outros lugares. Aí teremos, né? Para mim, hoje, se eu for opinar, né? Temos que prolongar 2 grandes corredores, que é o quê? Da Gaitas, da Rua São Paulo até o Terminal da Água Verde pela Rua Bahia, que é um eixo importantíssimo, e de lá interligar pela Ponte do Badeco, e o da margem direita, que é a Missões 2 de Setembro. Né? Faz 25 anos que se duplicou essa via, na época não se tinha essa consciência, é viável a gente criar, né, um projeto, lógico, de vulto também, um corredor ali para daí ligar as 2 margens, né, fora a fora. Então o transporte coletivo Blumenau é um dos melhores do estado, embora precisa mais ônibus, precisa conforto, precisa abrigos, né, o Christian nos ajudou aí a conceber um belo abrigo de ônibus para a cidade, que vai agora entrar na fase de implantação, são aproximadamente 140 abrigos que temos também em financiamento para implantá-los, além das parcerias. Fizemos uma com o Shopping Parque Europeu, fizemos outra lá com o empreendimento na Bernardo Reiter, e estamos abertos a que empresas que queiram, né, melhorar o atendimento aos seus funcionários, trocar o ponto de ônibus nas suas imediações em troca de publicidade, de marketing. Fazer os pontos de ônibus, as empresas Exato. também bancárias. Rodrigo, bom, o Christian, o secretário falou de Via Expressa, eu até queria... O que seria de Blumenau, do trânsito, se não fosse a Via Expressa hoje? Na verdade, eu queria... para pensar nisso também? Eu queria aproveitar a tua deixa, Rodrigo, e falar justamente sobre isso. Há uma dicotomia e um paradigma a ser quebrado, né? Uma visão e um modelo a ser quebrado e ser construído novo. Enquanto a sociedade que predomina o uso do carro, a imprensa, a maior parte dos políticos ainda, não perceberem que a solução das cidades para os próximos 50 anos não passa pelo carro, a gente vai continuar enxugando gelo, né? Então a questão-chave, e um ponto para debate na mesa, secretário, é justamente nesse sentido. Infelizmente, as lógicas ainda gerais viárias, de planejamento, ainda estão focadas nos fluxos dos carros, né? Embora haja uma preocupação com o transporte coletivo, haja algumas iniciativas de bicicleta, mas a lógica de planejamento, de projetos e de discussão e de captação de recursos, ela está focada no carro. Então, eu queria convidar a imprensa e os comerciantes, empresários em geral, a gente fazer um debate aprofundado para realmente construir esse novo modelo, porque nós estamos dando um tiro no pé a médio e longo prazo, né? Então, obviamente que obras estruturais já feitas são importantes. Agora, eu queria colocar um ponto de discordância em relação à nova ponte, né? Questionar a necessidade dela do ponto de vista da integração desses sistemas modais de transporte e do deslocamento das pessoas na cidade, excetuando o carro, e essa nova via proposta ao longo do Ribeirão Garcia também, que é um impacto ambiental terrível, né? Um impacto ambiental que vai contra a característica principal de Blumenau, que é rios, morros, vegetação, natureza, que é o que nos caracteriza, é o que é a nossa gênese, dá sentido para a existência de Blumenau. Senão seria muito mais simples, por exemplo, pegar essa verba da ponte, que eu acho desnecessária do ponto de vista técnico, em fazer 2 pontes sobre o Ribeirão Garcia e fazer um binário entre a principal e a rua Hermann Ruscher, né? Senão seria possível estruturar com um projeto simples, inteligente, que é uma tendência no mundo hoje, projetos com intervenção de custo menor, prazo menor, impacto mais localizado, inclusive, focado no transporte coletivo, na integração com a bicicleta, né? E aí é fundamental, secretário, o próprio prefeito assumir essa liderança de falar publicamente que esse novo modelo que ele acredita e que a sociedade quer construir passa pela cidade para as pessoas. Né? Pedestre, ciclista, mais pessoas morando próxima do local de trabalho, porque não precisa nem bicicleta, nem transporte coletivo, ela pode ir de a pé e ela pode viver, ela pode sentir a cidade. Agora, a Via Expressa, que eu te perguntei aqui, Cristian, não tem, né, possibilidade de andar pedestre, ciclista. Aí foi pensado só no carro na Via Expressa? Exatamente. A gente, obviamente, alguns setores, algumas ligações, até vai continuar tendo a predominância do carro, né? Eu não posso falar nessa homogeneidade, claro, em todos os lugares, porque o fluxo do carro vai continuar existindo, o uso do carro é importante, o que não pode é usar o carro em demasia, usar o carro, descer do apartamento, pegar o carro, ir na padaria a 100 metros, compra pão, volta e bota o carro na garagem. Essa cultura que é preciso mudar. E se a gente oferece cada
cada vez mais espaço para o carro, ela não vai mudar nunca. A gente participou de um evento com o ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, e ele falou uma coisa interessante. Tive agora há pouco tempo aí, né? Há pouco tempo em Blumenau. Para que o transporte coletivo funcione e tenha eficiência, é preciso, inclusive, ter alguns congestionamentos para estimular as pessoas a passar a andar de ônibus, a trocar, né? Então, claro que o cenário ideal é equilibrarmos, né? E essa é a ideia. Por isso que eu convido o prefeito e o secretário, junto com a sociedade civil, a gente assumir publicamente, olha, qualquer projeto que vai sair vai ser um debate amplo com toda a sociedade, mas o princípio é cidade para as pessoas, cidade inovadora e cidade inteligente, né? Eu acho que esse tem que ser o princípio. Hoje, o município está seguindo para esse caminho que o Christian coloca? Eu diria que sim, né? Eu até citei antes que amanhã nós temos, por exemplo, uma reunião com o Cindy Lojas e representantes do Sindicom que entendem, né, a necessidade de a cidade ser dialogada, ser pensada a respeito da área central, né? Nós temos hoje um estudo em curso para toda essa área que há 15 anos atrás recebeu a urbanização da Rua 15, que foi um marco que serviu de referência até hoje, né? Humanizando as calçadas e botando mobiliário e jardinamento. Melhorou-se a Rua 7, no lado do shopping tem o passeio melhor, melhorou-se a Curte e a Floriano, e agora a gente quer melhorar todos os passeios. Desde aqui onde nós estamos, né, a Alameda já melhorou-se, já está pronta praticamente, assim, a caminhabilidade aqui é boa nela, mas a Duque, né? Mas a gente precisa realmente melhorar todo esse centro, para que as pessoas, como diz o Christian, que moram, né, e são, a gente está convencido disso também hoje, antigamente o plano diretor previa nós reduzir drasticamente o índice ou densidade no centro e expandir nos bairros. Mas hoje a gente está vendo, né, os urbanistas todos, os técnicos, que se nós temos um centro que tem as melhores escolas, os melhores hospitais, grandes equipamentos de comércio e serviço, por que não morar em redor, que é a tendência do menor? Então a gente quer incentivar, como esse mapa mostra, a ocupação do Jardim Blumenau, a ocupação, a gente já mostra aqui na... Essas bolas ali, esses círculos, né, no mapa principal, mostra assim que são áreas, Ponta Aguda, Vitor Conde, Jardim Blumenau, Ribeirão Fresco e até aqui por perto onde nós estamos, são áreas boas para morar. Por quê? Porque eu estou... Explica para a gente aqui, você está aproveitando que está na tela, o que... Então, essa é a área central, daqui até lá na região da FURB, da Rua Antônio da Veiga. Então, essas manchas mostram que são áreas que a gente deve favorecer a verticalização que é necessária na cidade, cuidando... Esses círculos... E a predominância do pedestre, né? Do uso do pedestre, do ciclista e do transporte coletivo nessa área. Então, cada vez mais tirando espaço do carro nessa área estratégica, né? Entendi. Então, a conversa que a gente está fazendo com o Cindy Lojas, que, né, entende isso também, é isso, é que nós, algumas vias, nós vamos fazer o que fizemos há anos atrás, tirando o estacionamento para parklets, que são aqueles avanços para ter uma área de convívio ou uma área de comércio, né? E melhorando as calçadas, né? Eu estava nesse evento do Peñalosa também e não tenho dúvidas, né? Tanto é que a gente participou do projeto da 15 e estamos agora juntos, né? Que a gente está participando de um projeto lá na Vila Germânica da humanização da Albert Stein, levantando o grade da pista, melhorando os passeios. Então, toda essa área, Rodrigo, daqui até a vila, nós temos que deixá-la impecável, porque é a área de maior circulação de pessoas, né? De pedestre, e é uma área propícia para morar. Se eu morar em toda essa região, qualquer lugar aqui, eu estou perto de tudo. Claro, se eu quiser ir à praia, eu tenho que pegar um veículo, mas o resto eu posso fazer aqui. Então, esse mapa aqui tem um título que se chama Nova Política de Mobilidade da Região Central. Nova Política de Mobilidade, porque ele prevê, né, como está desenhado aqui, melhores passeios, prevê a integração cicloviária, que não há pelo centro hoje, né? Nós queremos interligar a Irmã Ruxa para uma alameda caprichada de Rio Branco, fazendo uma ciclovia de primeiro mundo ali, aqui também na Duque de Caxias, passando pela Beira Rio, que já tem, mas criando na 7, uma boa ciclovia até lá, na Rua Humberto Campos. Quem mora nessa área, então a intenção é fazer com que eles não peguem mais o carro para ir no mercado, para passear no centro, cada vez menos. Porque hoje é um problema sério, Rodrigo, porque, por exemplo, eu dou aula na FURB, moro no centro, eu vou de bicicleta, só que vários trechos ali são absolutamente inseguros e mal conservados e não previstos para a bicicleta. Então, isso que eu falei em relação ao deslocamento funcional, se as pessoas tiverem segurança, espaços propícios com ciclovias nessa área que o Alexandre comenta, nessa região central, é plenamente possível até 3, 4 quilômetros e com conforto
de bicicleta. E é uma mentira, uma falácia quando falam que Blumenau tem dificuldade de bicicleta em relação ao seu relevo. Porque a grande parte da região central, incluindo terminal do Aterro, terminal do Garcia, terminal da Velha, terminal da Proeb, são praticamente planos. Né? E são as regiões mais densas das cidades e são ideais para caminhar de bicicleta. É claro que a gente tem 3 meses de calor em Blumenau, que é difícil, mas aí entra o poder público e a sociedade de oferecer vestiário na Câmara de Vereadores, deve ter ciclovia e vestiário na Câmara de Vereadores aqui em Blumenau. Até faça a pergunta se tem aqui. Né? Faça a pergunta se na prefeitura tem vestiário e bicicletário. Né? Então, poder público, sociedade e empresários vão começar a oferecer estrutura, condições para que... Uma parte, a gente pergunta se na FURB tem. Pois é uma boa pergunta. Tem né? na FURB? Na FURB não tem vestiário também. Aqui na Câmara, na Prefeitura também não tem. Né? Exatamente, ou seja, é um problema endêmico de mudança de modelo. Por isso que eu insisti muito na questão de discutir e construir um novo modelo efetivo para as pessoas. Né? Porque todo mundo tem rabo preso aí, tem defeitos, tem problemas, é uma questão cultural. Mas a pergunta é assim, quem quer construir esse novo modelo efetivamente, de verdade? Então, acho que estão todos convidados. Em Blumenau tem um núcleo de inovação da CIB e vários movimentos de inovação que estão discutindo muito essa questão da cidade para as pessoas, ligado a startups, a inovação e a pessoas, né? Vamos fazer um intervalo agora para tomar uma água também. Já já a gente volta aqui para continuar essa conversa com o secretário de Planejamento, Alexandre Gevaert, também professor universitário, e com o Christian Krambeck, arquiteto, já foi diretor também da Secretaria de Planejamento, é professor da FURB também. A gente faz um intervalo. Hoje o tema aqui do TVL Debate é mobilidade urbana. Os desafios, o que fazer, a cidade está no caminho certo? A gente volta já. Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa. Você que nos acompanha na sua casa nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Hoje o nosso assunto é mobilidade urbana. Estamos aqui nos estúdios com o professor e arquiteto Christian Krambeck e também professor e secretário de Planejamento, Alexandre Gevaert, que já foi secretário em outras épocas também. Falou aqui há pouco, inclusive, da instalação da integração, né, dos terminais, do transporte coletivo de Blumenau, que já foi apontado aqui pelos especialistas, né, um dos caminhos a seguir, que é o transporte coletivo, e também a bicicleta, né, caminhar, pedalar, que é o caminho, porque o transporte individual de carro, vocês garantem que é furada. Se continuar beneficiando o motorista, o carro, a gente vai parar uma hora, é isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Na verdade, hoje em dia já não existe mais dúvida nenhuma, nem no poder público, nem nos especialistas, de que as cidades, mantendo a sua cultura anterior, mantendo a prioridade no carro, elas não só vão parar, mas elas já estão se tornando ineficientes. Ela já está incomodando, atrapalhando a economia das cidades, a qualidade de vida das pessoas. Então, isso já é um consenso. A grande questão, secretário, é o ritmo disso e a efetividade do enfrentamento dessa questão. E aí a gente estava debatendo antes, né, Alexandre, não se trata de demonizar o carro. Né? O carro tem um papel. O carro individual tem um papel dentro da matriz de mobilidade, como o transporte coletivo tem, a bicicleta tem, o carro compartilhado tem, o morar perto do trabalho tem. Então é uma matriz, e esse novo modelo que precisa ser construído dentro dessa nova matriz. Sim. O fato é que realmente, no ritmo que nós estamos, as pessoas já estão sentindo, né? As cidades estão literalmente parando, e não é só o trânsito, é a economia, as atividades, a cultura, o lazer, a cidade como um todo. O secretário, o que está previsto para ampliar o número de ciclovias aqui em Blumenau? O que está no papel que pode ser colocado em prática? Eu tive a felicidade de estudar na cidade universitária americana, que a gente só andava de bicicleta, isso lá na década de 80. Voltei para cá, comecei a trabalhar na cidade e nos primeiros anos aqui a gente, né, tinha alguns sonhos que não eram tão concretos. Até que em 99, junto com o seu Jung da ABC, criamos a primeira... O seu Jung e demais, né? O próprio Boza aí que faleceu e alguns outros abnegados e usuários. Criamos a primeira ciclo da cidade, que foi lá no Anel Viário Norte, ligando a rua Antônio Traz ao SESI pela República Argentina. E aí, na década depois disso, 99, né? Na década de 2000, foi criado mais trechos gerais aí, Fortaleza, lá para cima das Estopavas, um pedacinho da Frederico, um outro pedaço da 1º de Janeiro, um pedaço da Gustavo, só que foi tudo muito pedaços, realmente, né? Aqui na Hermann Rucha. E agora a gente, felizmente, né, nos últimos 2 anos, aprovamos, está aprovado, está sendo licitado agora pelo secretário Paulo França Novas,
o primeiro lote de 4 lotes que prevêem a implantação de 40 quilômetros de ciclovia pelo PAC. São 17 milhões, que prevê, como eu falei antes, acho que não falei no ar, mas falei, vou repetir, aqui na Duque temos a pretensão de botar uma bela ciclo interligando a Beira Rio, na Rua 7, Alameda, Rio Branco, Rua São Paulo, para interligar a FURB lá em cima no IPT. Queremos fazer um uso da antiga estrada de ferro ali perto do Campus 2, que está lá, disponível para ligar a Ponta Tamarindo até a FURB. Ciclovias, né? Ciclovias, levar pela Rua Bahia todinha, o projeto prevê até onde nós já temos lá na Ponte do Badenfurt, descendo pela General Osório até o terminal da Água Verde. A região norte, né, precisamos interligar ela da Jacó e Naschen até a Frederico Chienzi, vai ter até o terminal do Aterro, na Gustavo Zimmermann, com a Guilherme Schaff. Então, o projeto prevê o quê? Interligação de todos os ramais que temos aí, mas já no novo modelo, um novo padrão. Hoje a gente está no século XXI. Né? Qual é esse novo modelo, secretário? O novo modelo é ter mais proteção. Se você vê lá na Rua da Coca, na Rua Gustavo Liders e Fritz Perno, a gente fez uma ciclo lá já com canteiro. Alguns lugares não dá para botar canteiro porque tem muitas entradas, né? Aí nós achamos um segregador, que não é um tachão, mas é uma peça um pouco maior, que dá proteção ao ciclista, mas também permite o carro que tem o seu acesso à garagem ou ao comércio entrar. E nesse projeto também nós temos previsão de colocar 15 bicicletários nos principais terminais, na prefeitura, como foi falado aqui, inclusive. E paraciclos, são 50 paraciclos, que são módulos pequenos, sem cobertura, para o ciclista poder parar ao longo dos trechos, que nós vamos implantar em praças, em lugares de maior interesse. Então, eu creio assim que, né, como a gente vê em outras cidades, o Brasil inteiro está nessa, o exterior já tem há muito tempo, a gente sabe disso, nós temos que resgatar esse modal. Aqui no centro é fácil, nós temos na Beira Rio, precisamos ter um na Rua 7, porque é muito longe, para mim às vezes só ir na Beira Rio, né, que nem tu quer sair daqui, quer ir no shopping, tu não vais pela Beira Rio, tu já vai pela 7, eventualmente. Então é uma realidade, isso está garantido, tem já um contrato e, como eu falei, a gente está em licitação da primeiro lote, que deve aí, sempre demora uns 90 dias, uma licitação dessa, né? Então a gente vai começar por onde? Frederico Chienzi, Gustavo Zimmermann e a rua que eu falei, 1º de janeiro, que tem um pedaço a fazer, interligando com a Gustavo, e lá na rua Ari Barroso. Então todos esses 4, 5 ramais vão interligar o terminal do Aterro à região norte. Aí do Aterro para cá, depois teremos que descer, né? Descer ali pela 2 de setembro, que já tem um pedaço bom feito ali, a interligação só até o terminal. Então eu boto muita fé, assim, que em 2 anos aí, até o final do ano que vem, o Blumenau vai ter uma nova malha, dando alternativas para quem, né, quiser. E para quem não quiser, nós temos que incentivá-los a andar. Então, nós também é um projeto, Rodrigo e Cristo, aqui nos terminais, nós tenhamos essa modalidade, mobilidade, essa possibilidade de eu estacionar minha bicicleta, ou lógico também minha moto e meu carro, e ter uma área bem cuidada ali, e eu posso entrar no transporte com a mesma tarifa, com uma tarifa módica, que eu possa, né, fazer a integração modal, como a gente diz, sem maiores dificuldades. Então isso é plano concreto, com dinheiro alocado para Recife. Agora, andar de carro, Christian, pode falar. Desculpa, Rodrigo, eu queria fazer uma sugestão, tomar a liberdade de fazer uma sugestão para o secretário. Como se criou agora uma comissão com 16 pessoas para estudar um túnel de 50 metros, né, na cidade, O túnel que você está comentando é o túnel do Carlos Carlos Gomes. Gomes. Exatamente. 16 pessoas para estudar, se eu não me engano, esse túnel. Que se criasse uma comissão para discutir a mobilidade em termos de ciclovia e bicicleta na cidade, junto com a secretaria, junto com esses ótimos projetos, né? São projetos super estruturais, importantes, mas que fosse possível imediatamente já a prefeitura ter uma política de não só qualificar e avaliar esses trajetos, esses projetos, mas também ter projetos próprios de implantação imediata de pequenos trechos menores, com menor impacto de custo, fazer experiências de trechos temporários, trechos com custo menor, que pudesse não aguardar esses 90 mais 120 de obra, pudesse ter esse pacote de quatro lotes, né, que vão ser implantados nos próximos 2 anos, talvez, mas tivesse pequenas intervenções com um grupo formado por
pessoas da sociedade integrados pela ABC, que é considerada uma das mais atuantes, importantes, estratégicas associações de ciclovia do Brasil, né, que tem o seu Jung, tem o Giovanni, a Dani, mas principalmente o saudoso Boas, né, que faleceu recentemente. A Câmara tem, tá, Cristian, uma comissão de mobilidade urbana que já, a frente parlamentar que discute desde o ano passado. Já quem sabe já pudesse integrar essa comissão, com todos. Então eu queria aqui também prestar uma homenagem ao Boas, que foi, junto com outras pessoas, claro, mas um dos grandes entusiastas e pessoas que trouxeram, não só trouxeram debate, mas fizeram com que a bicicleta, as ciclovias virassem uma realidade na vida das pessoas, né? Então foi um grande trabalho feito e que está dando frutos agora. Então eu queria fazer essa sugestão ao secretário, criar essa comissão, para que a gente pudesse avançar paralelamente a esses prazos que são maiores, né, dessa estrutura maior, né? Eu quero já falar sobre a Ponte do Centro com vocês, mas antes, essa questão de obras, de investimentos, de planejamento é fundamental, é importante, só que tem a questão do comportamento das pessoas. Como fazer com que a pessoa deixe o seu carro em casa e ande de ônibus, ande de bicicleta, vá a pé para o seu trabalho? Porque eu quero perguntar para vocês, é confortável hoje você pegar o seu carro e ir para o trabalho, ficar no trânsito, se estressando? Ou está mudando um pouco isso, as pessoas estão colocando a mão na consciência e vendo que às vezes é melhor você ir caminhando, pegar o ônibus do que enfrentar o trânsito no horário do rush? Eu vou falar rápido antes do secretário. A grande questão, Rodrigo e Alexandre, na minha opinião, é a gente criar um processo de cocriação, de co-design dessa cidade que a gente quer, desse modelo. Porque nesse processo coletivo vai entrar essas discussões todas. Quando o carro for mais eficiente, usa-se o carro. Quando o transporte for mais eficiente, usa-se o transporte. Então, o segredo é essa intermodalidade. Eficiência, uma palavra importante. E, como tu falou, eficiência e conforto. As pessoas querem eficiência, confiabilidade e conforto. E preço, né? É um absurdo uma passagem de ônibus custar R$ 3,30, R$ 3,40. É claro que a gente sabe que a solução disso é um processo mais complexo. Mas o fundamental é criar um processo de cocriação. E que a gasolina está cara também, né? E que a gasolina está absurdamente cara. Então, além da saúde e da praticidade, a economia de andar de bicicleta e andar de a pé também facilita. Então, a grande questão, na minha opinião, é assumir, a partir de 2015, um grupo, uma comissão, uma rede de pessoas, entidades e coisas para co-criar, para rediscutir o modelo de Blumenau, né? Que cidade, quais são as nossas características, qual é o diagnóstico que nós temos hoje, morando em morros, vales, rios e tanta vegetação exuberante, e onde a gente quer chegar, né? E a partir do que modelo. Então vão ter várias respostas, né? Mas as diretrizes desse modelo é que vão apontar essas respostas e ninguém é dono da razão, né? A questão é construir isso coletivamente, incluindo a imprensa, né? Por isso que a TVL está à disposição, viu, Cristian? E, secretário, como mudar esse comportamento das pessoas e fazer a troca, né, do carro, que a gente vê hoje muita gente, né, parada no trânsito e uma pessoa dentro do carro, né? É muito comum cada vez mais. Como mudar isso, secretário? Mudando através da educação, campanhas maciças, né? A gente vê na televisão campanhas de muita coisa, propaganda de muita coisa, mas nós vamos ter que ser mais insistentes, né? Na questão da segurança do trânsito, na questão do respeito ao próximo no trânsito, quer ele seja motorista de caminhão, de ambulância, de ônibus, né? E isso a nação, o Estado, municípios, em todos os níveis, né? A sociedade vai ter que investir mais pesadamente para a gente mudar a nossa cultura, o nosso estilo, como o Cristian vem falando aí. Acho que nós já estamos mudando bastante, a gente já vem Blumenau, muita gente caminhando, né? Mais e mais ciclistas, mais e mais gente consciente de que não vale a pena perder tempo em certos horários, né? Então, acho que essa consciência, ela é gradual, né? Claro que os outros exemplos que a gente tem aí de outros países veio antes, mas nós estamos agora, né, como diz o Cristian, no século XXI, e é hora de a gente se unir, repensar, né? O Cristian falou que a gente está tentando entrar no século XXI, me chamou a atenção. Mas eu creio que nós estamos no caminho. Acho que o Blumenau tem tradição, tem bagagem, tem cultura e vai entrar na nova modalidade da mobilidade mundial, que é virar a prioridade. Antes, a prioridade era a Via Expressa, foi concebida em 77, no plano diretor do seu Félix. Projeto antigo, hoje não pode mais ser como ela foi feita. Tanto é que nesse projeto das ciclovias, aí a Via Expressa está contemplada para dar lugar ao pedestre, ao ciclista nela. A Ponte do Barneyford, ela também foi bastante importante. Foi. E ela tem a ciclovia, tem espaço para o pedestre. A gente vê muita gente caminhando naquela ponte, né? Impressionante. Isso aí. Bom, Ponte do Centro agora, vamos falar sobre isso? Secretário, como é que está essa questão da Ponte do Centro? Olha só, se nós olhássemos para esse mapa aqui, né, todo mundo conhece a nossa geografia central, né? Então, vindo de lá para cá, nós temos a ponte metálica, que dista da ponte
da Adolfo Conner aí os seus 700 metros. Da ponte Adolfo Conner até a ponte de Arcos, na nossa direita ali, nós temos 1.500 metros. Então, assim, é evidente que nós precisamos ligar ao outro lado, né? A integração das pessoas, dos bairros, das cidades é fundamental. Agora, né? Não pode ser uma integração só para carro, tem que ser uma integração para pedestres, para ciclistas, para eventualmente carro, né? Se não quiser botar o carro, não bota, mas nos parece que não é nenhum absurdo a gente ter uma conexão viária para o ônibus, principalmente. Nós temos hoje uma linha muito forte na cidade que sai daqui do Terminal da Fonte, Troncal 11, que é obrigada a pegar a Beira-Rio e na volta ela volta pela Beira-Rio, pela Paulozinho, pela Rua 7, podendo, se tiver uma conexão, ter uma linha direta Aterro-Fonte. Então a gente entende que é possível a gente conviver e nós vamos ter que, nessa mudança de comportamento e de estilo, nós vamos ter que entender que a via, que compreende todos os equipamentos dela, desde a arborização até os dutos subterrâneos, é para todos. Então nós temos que sim gradualizar melhor. Antigamente era 90% para o carro e 10% para o pedestre e nada para o ciclista. Hoje nós temos que criar os novos projetos, é o que nós estamos fazendo, já com um bom espaço pedestre, um bom espaço para o ciclista, um corredor de ônibus e o resto para o caminhão, para a ambulância, para o automóvel. Então a gente entende que a Ponte Centro é necessária para não só a integração modal, integração viária, mas principalmente o quê? Nós temos um centro maravilhoso. Temos aqui um centro histórico, né, que precisa ser melhorado, remodelado um pouco mais, acabar ou não, dar uma solução para o Edifício América, né? A Prainha faz parte desse contexto, o Frozen, e aí entrando pela margem esquerda, que é um projeto exuberante que não vai ter carro, já nasceu numa nova filosofia, né? Então, assim, a gente crê que com essa conexão, essa integração do Ribeirão Fresco com a Ponta Aguda, com o centro histórico, a gente vai poder incentivar bastante o uso da caminhada, da circulação de ciclistas e da integração urbanística dos dois lados, né? Nós temos um parque a fazer lá agora de novo, que é a Prainha, temos um parque aqui histórico, que é o centro histórico, temos um Frozen e temos todo esse centro que a gente vem falando tanto aqui e entrando pelo Ribeirão Garcia, essa planta aqui até mostra que amanhã nós poderemos ter também um parque ciliar ao longo do Garcia. Quer tenha via ou não, a via ali nós vamos discutir qual é a distância dela do Ribeirão, né? Mundo afora a gente tem vias próximas a um curso d'água que ajuda a gente a ver o curso d'água, a gente conviver com o curso d'água. Agora, temos que discutir qual é a área de preservação que vamos deixar ao longo de uma via, se ela é só para ônibus, se ela é só para pedestre, só para ciclista. Então, acho que esse debate nós temos que fazer, estamos fazendo de algum jeito, né? Tem a frente parlamentar aqui de mobilidade, tem os nossos conselhos, tem algumas reuniões paralelas, nós temos que se unir, sim. E acho que essa proposta do Christian a gente pode Quando é que começa a construção da nova ponte aqui no centro, secretário? Já tem uma Veja, data, uma a gente previsão? espera que, né, nós estamos agora com todo o projeto e o termo de referência sendo previamente analisado pela entidade que vai pagar, que é o BID, pela consultoria que nos dá, consultoria que é a PPE, além de já ter passado pelas secretarias de obra e planejamento, e aí é eles autorizarem para licitar. Então, tudo vai depender desses prazos de licitação, né? Uhum. E vamos ver aí se a gente consegue ver, né? A gente entende, né? Claro que a gente respeita opiniões de todos aí, inclusive do Christian, né? Tem que... O Christian já questionou aqui antes ele fez o parte, local, né? porque teve a outra ponte projetada lá na Rodolfo Fraga, que o Christian participou também, né, na época da administração. Na verdade, Rodrigo, o grande questionamento, a gente entende, obviamente, esse debate, esse processo técnico, que tem argumentos de ambos os lados, né, são legítimos. Os grandes pontos de discordância em relação à ponte são alguns, né? O primeiro dele diante desse novo modelo vinculado ao pedestre, a obras de menor impacto, aos corredores exclusivos, a real necessidade, né? Se eu estou falando de diminuir o fluxo de carro e organizar melhor o fluxo de ônibus, de pedestre, ocupando parte desse espaço do carro, eu começo a questionar a necessidade desse investimento. Então, eu concordo com o secretário, a necessidade de ligação entre as margens é muito importante, né? Para o pedestre, para o ônibus e até para o carro, mas nos lugares estratégicos corretos, né? A minha grande questão em relação à curva do Rio é o papel histórico, o papel ambiental e paisagístico dessa curva, né? A chegada de Blumenau é como se fosse um cartão postal simbólico também dessa beleza, dessa característica da cidade de Blumenau. Então, questiono uma ponte de concreto feia, que é um projeto muito ruim, né, arquitetonicamente falando, nessa curva do Rio com impacto. O custo dela também, né, se não seria muito mais interessante aplicar esses 40, 50 milhões que, na minha opinião, vão custar,
né, pelo impacto, em ampliar os corredores, em trechos, ampliar ciclovias e melhorar essas questões. Qual que é o valor da outra ponte projetada? Eu não sei exatamente, eu não participei, na verdade, daquele momento. Né? E aí, esse é um outro ponto de discordância. Eu acho que havia um processo anterior, feito de forma correta, com um concurso público nacional, uma equipe vencedora, um propósito, em que a ponte fazia um binário com a atual ponte, né? Na minha opinião, mais acertada do que essa, do ponto de vista técnico, de fluxo, de binário, de tudo. Obviamente, de novo, entendo os argumentos de contagem de veículos, tudo da prefeitura, mas continua a minha posição. A grande questão é assim, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil também, Blumenau e vários outros colegas e professores, a real necessidade desse investimento. E se não seria possível, junto com o BID, com os atores sociais, redirecionar esse investimento para melhorar ainda mais a reurbanização da margem esquerda, que está sendo feita, fazer uma passarela de pedestre, talvez como no concurso nesse trecho, investir em corredores, em outras coisas, usando esse dinheiro para ampliar o investimento, o projeto, nesse novo modelo já. Né? Então, esse é um questionamento, né? Claro que a gente sabe que a população em geral critica muitas vezes a gente por conta, quer emperrar desenvolvimento, não é nada disso. A questão é que eu vou ter uma ponte de 50 milhões numa área e se depois, daqui a 10 anos, se provar que talvez ela não seja tão necessária, já foi feito investimento, ninguém vai demolir a ponte, né? Vai usar. Então, a questão é em relação a isso. É tão necessário, poderia ser feito de outra forma, até para jogar na mesa o debate, né? Para que se o prefeito assumir, o secretário, coisa, eles tiveram esse debate do contraditório, tiveram outras opções e tecnicamente, assumiram esse projeto como o melhor, e é o que estão fazendo, e a gente respeita essa postura. E o que está previsto nessa ponte, secretário? Tem uma pista, 2 em cada lado, vai ser mão única, vem da Ponta Aguda para o centro, vai do centro para a Ponta Aguda? Todavia, pode ser mão única e mão dupla, dependendo do momento e da estratégia. Né? Ela pode até um dia ser só para ônibus, ou só para caminhão, ou só para ambulância, né? Ou só para ciclista. O que a gente defende, debateu isso em 2013, né, que tu participasse de uma reunião ou duas ali com o IAB, com várias classes, que nós tínhamos uma necessidade, e temos hoje, né? O Garcia precisa ir na Ponta Aguda, precisa ir para Itopavas e não tem outra alternativa a não ser a Beira-Rio. É ruim para a cidade, eu tenho que jogar esse fluxo lá, como eu falei antes, o próprio ônibus. Então, a gente previu ela ali, né? A gente tirou o que pôde da curva do rio, tirou ela de ser uma ponte aérea, uma ponte com viaduto, assim, atendendo às prerrogativas de urbanistas, como é o caso do Cristian. A gente fez ela em nível, vai fazer ela em nível. Vai ter um cartão postal, sim. Ela é como é a Adolfo Conde, hoje a ponte ali do Castelinho? Bem mais bonita, né? Mas ela é parecida. Aí é uma discordância, né? Eu acho mais feia. Pode ser. Mas assim, ela não vai ser assim uma obra, né? Que nem, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Paris pela primeira vez. Todas as pontes lá, que são milhares, né? Uma atrás da outra, e ninguém reclama disso, elas são baixas, justamente para não ser um elemento que compita, né? Então a gente fez ela baixa, o mais módica que pôde, fez as vigas metálicas para não ser tão esbelta o concreto, para justamente não atrapalhar essa preocupação que é legítima de todos da curva do rio. Fez ela no nível da Rua Itajaí, ela vai ter uma possibilidade de o usuário, quer em qualquer modal, inclusive de pé principalmente, vislumbrar essa curva maravilhosa aqui, que é a curva do rio, que é a Biergarten, o Expresso hoje. O pedestre claro, vai poder usar, vai ter ciclista, vai ter um espaço para todo mundo, também. Né? Claro que poderia se fazer mais larga, a gente até pensava em fazer, mas aí também atendendo recomendações, a gente não fez uma ponte expressa, uma ponte com 4 faixas, que daí atrairia mais veículos ainda. Então, ela vai ser uma ponte urbana, uma ponte, né, com largura menor, para que, lógico, ela vai amanhã não atender todo o fluxo, porque a gente quer que os veículos desviem do centro. Para isso precisamos dos anéis, que a gente está começando lá pela Ponte do Badefurt, pela General Osório, né? Um dia a gente vai ter que ligar o Garcia Velha, não sei se por cima ou por baixo, para justamente tirar esse fluxo do centro que é tão nocivo, né? Todo esse fluxo do Garcia. O BID já autorizou essa mudança de projeto, secretário? Então, veja, para responder ao Cristian, não teve como a gente querer pegar esse dinheiro do BID e colocar em outro modal, outro projeto, porque o BID já tinha, quando fez o contrato em 2012, Qual era o valor, secretário? Desculpa te interromper, o valor da antiga ponte que estava projetada? Veja, isso naqueles valores lá, ela tinha um valor de 37 e mais 15 aqui da passarela. Né? Para pedestre. Para pedestre, hoje eu não sei qual é o valor que daria isso, e não atualizei para esse ano, nós tínhamos atualização. Então, esse dinheiro o BID entende que deveria ser uma ponte em algum lugar, e o BID vai respeitar o que a cidade decidir, se aqui ou acolá, a cidade é que decide, embora ele olhe se ela tem uma eficácia, se ela tem alguma questão maior, todas as questões de licenciamento, tudo isso ele olha, mas quem decide é a cidade, como o Cristian disse, né? E aí a cidade é que vai tomar a decisão, e já tomou, né? E vai tentar agora viabilizar o mais breve possível essa interligação que, ao nosso ver, ela é fundamental, principalmente para o pedestre
para o ônibus e até para o ciclista, né? Que precisa ir para o outro lado e tem que somente ir lá na Adolfo Conner, que ela não é tão perto da prainha, e a gente crê que a urbanização bem feita desse entorno vai ser um dos lugares mais bucólicos do estado de Santa Catarina, porque é muito bonito esses dois lados. A obra começa esse ano ainda, secretário? Seguramente. Nova Ponte? E qual é o tempo de Vai construção? depender sempre da licitação, né? Mas uma ponte metálica, assim, com vigas metálicas, embora tenha os pilares que são, lógico, sempre dentro do rio, né? Pode ser feito em 24 meses, né? Agora vai depender de tudo, né? A disponibilização do recurso, as intempéries, a chuva, a enchente. Então, assim, você sabe como é que é obra pública, né? Ela tem, assim, muitas intempéries às vezes. Tá certo, então. Quero agradecer aqui o secretário de Planejamento, Alexandre Jevaé, para a gente fechar na nossa conversa que deu para ver que é um realmente dos principais desafios, né, Christian? Sem dúvida, é um desafio, é polêmico, né? Eu acho que é importante ter claro que todos querem o desenvolvimento e a melhoria da cidade, né? Às vezes há discordâncias em relação a caminhos e modelos, né? Por isso é tão importante esse movimento de construir esse novo modelo para o século XXI de Blumenau, co-criar Blumenau, né? Uma nova Blumenau, porque nós não entramos realmente no século XXI, nós estamos tentando. E esse modelo, com a participação democrática de toda a sociedade, é fundamental. Tem muita coisa para acontecer, então, ainda, secretário? Estamos bem, acho que o Blumenau está num bom ano, né? Vamos dar continuidade a toda essa discussão, lógico, bastante, né? Temos nos reunido bastante, vamos reunir mais para não errar. Obrigado mais uma vez, secretário Alexandre Jevaé, de Planejamento, professor também. E o Christian Kramer, que é arquiteto e professor também da FURG. O Christian, aliás, foi o autor daquele projeto ali da Vila Germânica, né? Do Mercado Público. Do Mercado Público. E do Distrito Turístico também, pela FURG. Vila Germânica. Legal, então. Fechamos por aqui o TVL Debate, aqui pela TV Legislativa de Blumenau. A TVL abrindo espaço também, né, para os assuntos de interesse público. Você continua ligado aqui na nossa programação, acompanhando também o dia a dia da Câmara. Até a próxima. Tchau, tchau.